Olá, alunos e alunas de hermenêutica. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ainda trabalhando as críticas de Dworkin ao positivismo, que agora vão se ampliar para atingir também o chamado pragmatismo jurídico, que se divide tanto na análise econômica do direito quanto no realismo jurídico. O pragmatismo jurídico aqui é entendido como toda e qualquer teoria que vai se preocupar com as consequências das decisões. Portanto, teorias que se preocupam com o futuro. Se o positivismo jurídico se preocupa com o passado, o pragmatismo jurídico vai se preocupar com o futuro, com as consequências. Temos aqui duas vertentes que serão criticadas por Dworkin: a chamada análise econômica do direito, que afirma que os juízes, ao tomarem as decisões, devem se preocupar apenas com o bem-estar da comunidade, com análise de custo-benefício, portanto, com o futuro, mas numa perspectiva econômica, e o realismo jurídico, que é aquele que vai estabelecer que, na verdade, o juiz é um construtor social, é um engenheiro social e que deve decidir apenas levando em conta as consequências dessas decisões. E muitas vezes pode até fazer uso de textos normativos, mas outras vezes não fará uso desses textos, sempre tendo como parâmetro para o uso ou não dos textos normativos as consequências sociais da tomada da decisão. Dworkin, então, por um lado, vai criticar o positivismo por estar preso ao passado, mas também vai criticar o pragmatismo na análise econômica do direito e no realismo jurídico por não levar a sério a construção de normas, de regras, né, de padrões normativos feita pela própria comunidade. E, portanto, né, Dworkin vai propor uma alternativa, seja ao positivismo, ainda muito preso na ideia do passado e de critérios, seja no realismo ou na análise econômica do direito, porque desconsidera o princípio democrático, porque dessa forma os juízes passam a se substituir ao legislador democraticamente eleito e ao próprio povo, que deveria se autogovernar. Como alternativa, então, Dworkin vai propor a sua teoria do direito como integridade, que visa exatamente compatibilizar o aspecto temporal do direito em todas as suas vertentes. O direito como integridade começa no passado, mas não se esgota no passado. E também não se fixa apenas no futuro. Para isso, Dworkin, então, vai propor a ideia de que essa integridade, essa exigência de integridade, vai se desenvolver em dois momentos, que ele chama de integridade na legislação, ou simplesmente integridade, que é a crença de que as normas produzidas pela comunidade foram produzidas por um único autor, a comunidade personificada, o próprio povo se legislando, se autolegislando. E o que mais vai interessar a nós é a chamada integridade no direito, ou integridade na aplicação, ou ainda integridade jurisdicional. Nessa perspectiva, na aplicação do direito, os juízes devem se ver como parceiros de um empreendimento comum, como se eles estivessem escrevendo um romance em várias mãos, de modo que cada capítulo, para ser escrito, deve considerar o que foi feito no passado, de modo a continuar essa história e não para começar uma nova história. Daí a noção de integridade, a revisão crítica dessa história sendo produzida a partir dos princípios fundamentais dessa comunidade, quais sejam a ideia de que as pessoas devem ser tratadas com igual respeito e igual consideração. E essa decisão, né, essa
perspectiva geral de respeito aos direitos morais das pessoas, vai se ajustar dentro de cada tradição jurídica, da construção desse romance da melhor forma possível. A integridade, portanto, não vai exigir a repetição do passado simplesmente porque é passado, mas vai exigir uma análise crítica do que foi produzido, uma apropriação crítica da tradição, diríamos com Gadamer, de modo a produzir também um capítulo melhor, uma história melhor, abrindo possibilidades para o futuro. Portanto, aqueles que são adeptos da integridade, juízes que levam direito a sério, preocupam-se também com as repercussões das suas decisões, com as consequências das suas decisões. Mas essas consequências não estão voltadas à melhoria do bem-estar da comunidade ou ainda, com um desejo pessoal do magistrado. As consequências devem ser vistas a partir do acúmulo, do acréscimo, da melhoria de igualdade. Dworkin dirá que o consequencialismo da integridade é um consequencialismo da igualdade. Juízes devem se perguntar se suas decisões, além de se encaixarem nessa história que está sendo narrada, de contar esse direito à sua melhor luz, também promove mais igualdade e liberdade para os participantes dessa comunidade. Então é isso, pessoal, e nos vemos então no nosso próximo vídeo. Até lá!